pessoal, boa tarde. Agradecer o convite aqui, né, do governo de Alagoas. Na verdade, vou citar 3 pessoas, mas na verdade a equipe como um todo. Tiago Ávila, que é um grande conhecedor dessa área de atendimento ao cidadão, então a gente vem conversando já tem muito tempo sobre isso, então acho que, e ao longo do dia foi falando um pouco sobre guia de serviços, é bacana essa experiência do governo de Alagoas. E 2 colegas de carreira, o Tadeu e o Paulo Guerra, também que estão aqui em Alagoas, e também agradecer o convite deles, meus calouros, né, meus eternos fregueses lá no nosso campeonato de futebol, sempre perderam para a gente lá. Então, a intenção da palestra aqui hoje é a gente falar um pouquinho da nossa evolução dos canais de atendimento ao cidadão, considerando o contexto do governo do Estado de Minas Gerais. E ao longo, né, dessa linha do tempo que eu fiz, eu vou falar um pouquinho das nossas experiências e o que a gente está aprendendo aí para os próximos anos. O primeiro grande passo, aí eu fiz um recorte ali em 2004, foi o nosso primeiro grande portal, que foi o portal Minas Online. Então, foi nossa primeira experiência do guia de serviços, né? Nessa época, a gente pegou todos os serviços do governo e fez a classificação dentro do portal em público-alvo. Nessa primeira versão do portal, a gente tinha o público-alvo cidadão, empresas, município e servidores públicos, numa lógica de gestão descentralizada do conteúdo, né? Cada órgão e entidade alimentando o portal com as informações do serviço, seguindo um padrão, e também na lógica da linha da vida, né? do cidadão. Então, tinham os eventos do nascimento, a questão dele tirar a carteira de motorista. Então, a gente teve esse trabalho em 2004 com o portal Minas Online. Em 2007, a gente veio num processo grande de reformulação das nossas unidades presenciais. Então, até ontem e hoje, né, a Fernanda Girão, que foi a grande coordenadora da implantação, fizemos a mudança do modelo de PSIL, que era os nossos postos de serviços integrados, para as unidades de atendimento ao cidadão, né? Lá em Minas Gerais não tinha, acho que, melhor nome do que chamar as UAIs. E nesse processo de reformulação das UAIs, eu destaco alguns pontos. Primeiro, a questão da padronização dos serviços, né? Não era simplesmente colocar os serviços em uma unidade de atendimento presencial. Na verdade, tinha todo um trabalho da equipe da época da Secretaria de Estado de Planejamento, junto com os órgãos e entidades, de padronizar esse atendimento ao cidadão. Além disso, a questão visual, né? Você chegar na unidade, a questão da marca, a questão da capacitação das equipes. Então, assim, foi um trabalho, né? Eu trabalhava indiretamente, a Fernanda diretamente nessa questão, foi um trabalho muito importante. Então, de fato, assim, foi um impacto muito grande no nosso atendimento ao cidadão nessa parte presencial. Então, assim, é um modelo da água para o vinho, né? Em 2007. Logo depois, e aí é importante a primeira reflexão, a gente implantou, dentro das unidades de atendimento integrado, os terminais de autoatendimento. Então, nesse primeiro ponto, começa, acho que, um pouco a quebra do modelo, né? Hoje em dia, né, depois de 10 anos, a gente trabalha muito a lógica aí do atendimento eletrônico. Então, em 2007, quando a gente implementou as UAIs, a gente tinha muito foco do presencial, vamos fazer um atendimento adequado presencial, mas desde a primeira etapa a gente verificou e falou, não dá para ficar evoluindo com um sistema apenas presencial. Isso é um modelo, caro, né, manter uma unidade de atendimento presencial. Então, em 2008, a gente já começou com a primeira experiência dos terminais de autoatendimento, no sentido que o cidadão, quando ia numa UAI, ele não precisava deslocar para o guichê de atendimento em relacionado a alguns serviços, né? Então, o serviço do Detran, na época, atestado de antecedente criminal. Então, a gente tirava a fila da UAI. A gente procurava trabalhar isso nos terminais. Logo depois, a gente teve um grande trabalho em Minas Gerais de consolidar os números de telefones. Na época, em 2009, a gente tinha mais de 10 números que o cidadão teria que ligar para falar com o governo de Minas Gerais. Então, Detran, Fazenda,
a nossa fundação, o Hemominas, relacionado à parte de doação de sangue. Então, tivemos um grande trabalho e concentramos isso dentro do Ligue Minas com o tridígito 155, né? Então, de 2009, tivemos esse trabalho de consolidação, mas também, a partir daí, com a questão dos canais de atendimento eletrônico, a gente tem, ao longo do tempo, tentado tirar ao máximo serviços, tanto da parte presencial, quanto da parte telefônica, para trazê-los para a parte de atendimento eletrônico. Para vocês terem uma ideia, hoje um atendimento, tem algumas unidades UAIs que são parceria público-privada. Um atendimento na UAI dá em torno aí hoje de R$16. No caso de call center, a gente fez esse custo interno, não é um custo do cidadão, tá? É um custo interno, dá em torno de R$6 uma ligação, um atendimento, lógico, com toda a estrutura. Já no atendimento eletrônico, a gente tem em média aí 50 centavos, 40 centavos. Então, a variação de custo entre os canais é muito grande. Então, desde essa época, depois da consolidação, a gente tem desenvolvido canais para tentar reduzir essa questão do atendimento presencial e telefônico. 2010 vem a nossa segunda versão do portal, do mg.gov.br. E aí eu destaco duas grandes ferramentas que foram incorporadas ao portal. Primeiro, a questão do Fale Conosco integrado com os diversos órgãos e entidades, né? Dessa forma, a gente começou a ter uma noção melhor de quais órgãos estavam sendo mais demandados e começamos a avaliar as respostas do Fale Conosco. Foi criado um índice, que a gente chamou de Índice de Atendimento ao Cidadão, que a gente tinha uma resolução que estabelecia 2 dias úteis para cada resposta. Anteriormente, a gente tinha índice, mas não tinha como mensurar isso. Com o Fale Conosco, isso foi possível mensurar. A gente tinha um instrumento chamado Acordo de Resultados, e para cada órgão tinha uma meta relacionada a isso, e a gente começou a monitorar esse ponto. No primeiro momento, muito focado na questão do tempo, né? Hoje em dia, a gente está com a média aí de 90% a 95% das demandas atendidas até 2 dias úteis, mas depois a gente verificou que a qualidade das demandas não eram adequadas, né? Aí incorporamos a esse índice de atendimento ao cidadão a questão da qualidade da resposta. Então, o cidadão é convidado, ao final de cada Fale Conosco, responder se a demanda foi atendida ou não. Então, essa foi uma primeira grande ferramenta. E uma segunda ferramenta que impactou demais o atendimento da unidade presencial foi a questão do agendamento online, né? A gente implementou uma primeira etapa com algumas unidades de atendimento integrado, com alguns serviços, de medida que o cidadão não precisava mais ficar 2 horas na fila para receber um atendimento presencial, ele fazia esse agendamento online. Depois do tempo, hoje todas as unidades de atendimento integrado têm um agendamento online. É lógico que é um processo, não é do dia para a noite, mas isso ajuda demais o trabalho das unidades, o trabalho do governo e do cidadão, que tem uma expectativa de quanto tempo que ele vai ser atendido, né? Ele não precisa mais chegar lá às 6 horas da manhã na fila e ficar esperando. A gente brinca lá, quando a gente implementou na nossa principal unidade de atendimento integrado, que é lá na Praça 7, lá no período da Praça 7, que é literalmente no centro de Belo Horizonte, um dos servidores que trabalhava lá falou: nossa, agora eu estou conseguindo sentir o ar-condicionado da unidade, que antes era tanta gente na unidade que o volume era muito grande. Então, o agendamento deu uma organização no nosso atendimento. 2016, aí já com a nova gestão, a gente fez o lançamento do nosso aplicativo MGEPP, MGEP. A gente tinha algumas experiências de alguns órgãos soltando alguns aplicativos separados. Até na conversa que a gente teve ontem no workshop, a gente verifica muito que o cidadão, se não é um aplicativo que ele tem um relacionamento frequente, a tendência é ele instalar e desinstalar o aplicativo no outro dia. A intenção do MGEPP foi tentar reunir os principais serviços do Estado, tá? Nós temos hoje em torno de 50 serviços. A nossa carta de serviços hoje está em torno de 1.000. E o nosso interesse não é trazer para o aplicativo todos os 1.000 serviços, porque a gente sabe que a maioria dos acessos concentram em torno ali desses 50 serviços. Uma grande evolução, no caso de Minas Gerais, que a gente conseguiu trazer para o aplicativo serviços da nossa companhia de água e esgoto, a Copasa, do serviço de energia elétrica, da CEMIG, e serviços do DETRAN,
que são serviços que, no caso de água e esgoto, geralmente o usuário, uma vez por mês, quer fazer o acompanhamento de como é que está o seu histórico de consumo. Então, a gente procurou, ao tempo, trazer... Então, a gente procurou trazer esses serviços que tinham mais demanda, né? Ao longo do tempo, fomos incorporando os outros serviços, parte de agendamento nas unidades de atendimento integrado, e agora, provavelmente semana que vem, a gente vai conseguir que um serviço que tinha só disponibilizado no call center, que era o cidadão verificar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias estaduais, ele vai conseguir fazer essa consulta via aplicativo. Então, ele não vai ficar precisando ligar lá todo dia no call center e verificar se tem esse medicamento disponível ou não. Então, foi um grande trabalho e temos, ao longo do tempo, tentado incorporar essa parte dos atendimentos eletrônicos no aplicativo. 2017, nós temos a terceira versão do portal mg.gov.br, uma evolução do portal MG em relação à última. A gente procura dar um destaque maior à parte de serviços no portal do governo. A segunda versão, na hora que você entrava nela, você percebia que 50% dela eram notícias do governo e 50% serviços do governo. Nessa versão, quando o cidadão entra, o destaque é serviço. Eu tenho notícia, mas esse não é o destaque do site. Outra diferenciação que a gente fez no portal, na primeira versão, a gente tinha 4 públicos-alvos, né? O cidadão, empresas, municípios e servidor público. A gente verificou que servidor público não era uma demanda do portal MG. Já tinha um portal do servidor público. Então, a gente procurou utilizar um layout mais clean e também focado muito na questão da busca, né? É igual a gente tem comentado muito disso, o cidadão não quer ficar muito navegando no seu site, não. Ele quer uma coisa rápida. E procuramos trabalhar essa questão da busca, a questão da indexação melhorar, porque hoje 70% dos nossos acessos vêm do Google, né? Isso aí não é, acho que, segredo para ninguém. Então, a gente procurou investir muito nessa questão. 2017, finalizamos com mais de 30 milhões de atendimentos nas diversas plataformas. Aí entra ligações, acessos, atendimentos presenciais, ou seja, é um volume. Hoje, Minas Gerais está em torno de 22 milhões de atendimentos, 22 milhões de cidadãos. A gente fechou com 30 milhões de atendimentos, então é um volume expressivo. O que a gente tem previsto agora para 2018? O primeiro, a questão do atendimento virtual, né? Quem tem estudado muito a questão de atendimento, vê que a questão do atendente virtual dos robôs é uma tendência, não tem mais como fugir disso, né? E aqui teve a questão da JAC. Nós estamos também na mesma... O nosso deve ser lançado agora segunda-feira, e é o nosso robô que eu falo assim, tem que aprender mesmo. E eu gostei muito das palestras aqui nos últimos dias, da questão assim, não fica segurando demais, não. Vamos testar, vamos aprimorar, porque se você esperar demais, você vai perder a crista da onda. Então, a gente deve lançar essa primeira versão, com serviços do DETRAN, serviços do cadastro de fornecedores do Estado, e a parte de dúvidas de CNH e carteira de trabalho, numa primeira versão. Provavelmente, no segundo semestre, a gente vai estar incorporando mais a questão da inteligência artificial. Então, recomendo, na verdade, eu peço a vocês, quem tiver oportunidade, depois, segunda-feira, entrar lá no nosso portal, testar, brincar. Ontem a gente já conversou aqui sobre a JAC, achei muito bacana, então a intenção é aprimorar o robô cada dia mais. E um que eu deixei para dar um destaque um pouco maior é a nossa plataforma do cidadão.mg.gov.br. O que é isso? A gente está lançando agora, em junho, a junção no primeiro momento, com a Prefeitura de Belo Horizonte, de incorporar uma área personalizada do cidadão. O cidadão ele vai entrar nessa área, né, via portal MG ou via portal da Prefeitura, e aqui ele vai conseguir configurar o seu painel de serviços. Então, nesse caso aqui, ele configurou as contas da Copasa, contas da CEMIG, né, que é nossa água, esgoto e energia, e a questão do seu relacionamento com o DETRAN.
Então, a intenção aqui é que ele tenha uma área personalizada e trazer no primeiro momento serviço da Prefeitura de Belo Horizonte, porque o cidadão, a gente sabe que geralmente ele não sabe se você tem que procurar a Prefeitura, se tem que procurar Estado, tem que procurar o Governo Federal, e a intenção é nessa área a gente fazer esse relacionamento com ele, e ao longo do tempo, quem sabe trazer o Governo Federal, que a gente já tem conversado, e outras prefeituras de Minas Gerais. É isso que eu gostaria de conversar com vocês, e estou à disposição para a gente trocar umas ideias. Tá bom? Obrigado.